Sejam bem-vindos a mais um episódio do Repare Podcast. E hoje tá um pouquinho diferente. Eu vou começar aqui não falando sobre o convidado, porque eu preciso apresentar aqui o meu grande parceiro, Ivan Miranda, que vai estar sendo co-apresentador, ou apresentador também, né, do Repare aqui em vários episódios. E também trazendo a ilustre presença aqui, já agradecido demais, né, por ter aceitado o convite, da Isis Carvalho. Eu vou falar um pouquinho sobre ela e que ela é empresária, gestora empresarial para infoprodutos, mentora, consultora, já tem mais de 10 anos no mercado digital e também é expert em tráfego pago. Tô certo? O início foi como especialista em tráfego pago. Entendi. É importante falar disso também. E você pode começar se apresentando, assim, contar um pouquinho sobre você, sobre sua empresa? Perfeito, perfeito. Bom, eu fui aquela adolescente que quis financiar a saída da casa dos pais e um dia me conectei com o universo do mundo digital. Na prática, eu abri a primeira empresa ainda na adolescência, que se chama, né, Comunicadores Digitais. Nesse período, eu prestei serviço de todas as cadeiras do marketing digital que vocês possam imaginar. Social media, gestão de tráfego, todas as etapas. Depois de alguns anos relatando num blog e também atendendo consultorias de marketing digital, nasceu a Pensare Digital, o qual eu fui sócia por pelo menos 7 anos. Hoje eu sigo com a empresa Pensare Digital. É uma empresa que cria negócios digitais e também organiza metodologias. Você tem um conhecimento, você quer monetizar com esse conhecimento, você tem resultado no mercado offline, no dia a dia. Nós transformamos esse conhecimento em um produto desejável dentro do ambiente digital e desse produto, num dado momento, você transforma em um negócio. Então, nós cumprimos as 2 etapas. Mas falando um pouco mais do bastidor, o mercado de infoprodutos me atraiu porque eu já tinha muita experiência na área de tecnologia, lá atrás. E eu também tinha vários desafios aqui na área de comunicação. Eu unifiquei um mercado com o outro. O mercado de infoprodutos, na verdade, é a monetização do seu conhecimento. Tá. Você falou muita coisa já. E é doido, sabe o que eu percebi também? Ela saiu na frente lá. Porque só da questão de comunicador digital, há quantos anos? Olha, Comunicadores Digitais, ela nasceu, era em 2012. Eu já tinha ali 22 anos, 2012, 2011, por aí. Vai entregar até a idade, você viu, né? É necessário falar, porque é uma década nesse mercado. Então, Sim. Eu vi muita coisa no mercado acontecer, muitas pessoas se posicionarem, muitas pessoas saírem do mercado por vários e vários motivos, enfim. Mas o fato eu comecei na adolescência. Foi a independência financeira que eu precisava para poder sair na casa dos meus pais. Foi o primeiro motivo para empreender. Sendo bem clara e direta, né? Primeiro pela necessidade, a necessidade de empreender. Ou seja, ela não foi uma pessoa que se lançou na pandemia. Não. Sim, então não eu acho interessante isso, porque, assim, eu vou tentar dar uma voltada, porque eu acredito que a história que eu conto é assim, que eu acho, é que eu sou formado em tecnologia e mídias. Perfeito. Só que isso eu tinha, vai fazer aí 20 anos também. Eu me formei nisso e depois eu fui para confecção, que eu falo confecção que tem a parte de indústria e a parte de comércio. Então é um meio totalmente físico, né? É literalmente físico. É um empreendedorismo raiz, que eu digo, nesse sentido. Perfeito. Então, quando a gente fala de marca digital, fala de tecnologia, tudo, pro pessoal aqui de Alphaville, é super comum. Só que aqui em São Paulo, aqui, principalmente o meio, o ambiente que eu vivi muito tempo, e eu acho que a grande maioria não entende sobre isso. Então, eu queria que, se você conseguir, tipo, você falou assim, eu entrei no digital quando era adolescente, explicar o que te motivou, o que você viu nisso, sabe? Contar um pouquinho disso, eu acho que seria bem interessante, sabe? Porque, por mais que estamos aí, seja algo que tá muito em alta, o pessoal não faz nem ideia, né? Como que funciona isso, né? Muita gente ainda tá fora, na verdade, né? A maioria, na verdade. Parece que tá todo mundo dentro, mas tá todo mundo fora ainda. Não, tem uma grande parcela aí, bem grandiosa,
de empresas e pessoas que podem monetizar com o próprio conhecimento. O meu início, o que eu sempre tive de habilidades, assim? Sempre tive uma veia forte para inovação. Comecei muito cedo na frente da tela do computador, muito cedo, a ganhar gosto, pegar gosto pela tecnologia. Só que eu não sabia como monetizar com aquilo. Então, eu fui para todos os setores que vocês imaginarem. Desenvolvimento de aplicativo, desenvolvimento de sites, programação, sentei na cadeira do designer e tudo mais. Quando eu me vi nesse desejo da independência financeira, eu já prestava alguns serviços como freelancer nessa área de tecnologia. Mas eu desconhecia que era possível pegar uma experiência de vida e transformar num produto, num serviço e vender a sua experiência de vida para pessoas que querem encurtar o caminho. E isso a Isis adolescente aos 19 anos de idade. Mas a conexão da Isis adolescente aos 19 anos de idade com a Isis que abre a Comunicadores Digitais aos 21 anos, 22 anos, é que ela passou por vários desafios. Na hora da venda da tecnologia, como é que a coisa desbloqueia, gente? Como é que faz acontecer? Então, um belo dia, começou a ter a necessidade do social media. Eu saía do Vale do Paraíba, em Taubaté, vinha para São Paulo, vinha me especializar, não encontrava respostas claras e objetivas, só que eu já estava dentro de agências. Eu já estava vivenciando o que é transformar audiências da internet em dinheiro, em grana, em monetização. E não se tinha essas respostas. E eu tenho uma habilidade muito, assim, clara em todas as mudanças que aconteceram nos últimos anos, que é organizar esse conhecimento. Então, naquela época, eu comecei a criar relatórios. Ok, você investiu no post X? Quanto que ele te retornou? Que era uma preocupação que as agências não tinham. As agências do Vale do Paraíba, elas estavam, assim, iniciando nesse mercado. Aqui em São Paulo, grandes empresas, grandes meios de comunicação estavam, assim, aos trancos, porque veio uma grande mudança de você conseguir otimizar mecanismos de buscas, como o Google, como que você é encontrado no Google, e não se tinha tanto conhecimento de como fazer isso e monetizar. Então, primeiramente, eu me tornei especialista em dominar essas tecnologias. Tanto é que a Comunicadores Digitais, os primeiros contratos que a minha empresa fechou foi se posicionando muito bem no Google, sendo competitiva no mecanismo de busca. E depois oferecendo isso para o mercado. Depois foi exponencializando para uma agência full service, que foi o que a Comunicadores se tornou na época. Certo? Tá vendo? É muita bagagem, rapaz. Tá, aí depois que você fez a agência full service, qual foi a próxima etapa? Eu descobri que ela seria sustentável até uma fase X. Por quê? Nessa época, era de porta em porta praticamente que fechava os contratos de social media, de consultoria em marketing digital no Vale do Paraíba. Então, a minha empresa, nessa época, ela atendia muito regional, depois ela foi retratando o dia a dia como social media, como especialista em tráfego pago naquela época, que os artigos bem posicionados, tráfego orgânico, bem posicionados, atraíram o fechamento dos primeiros contratos em Campinas, Rio de Janeiro, ao redor do país. Então, a empresa começou a proporcionar o quê? Conhecer novos lugares, novas pessoas, novos empresários. Foi assim que aconteceu o primeiro boom. A Comunicadores, ela teve 2 anos de vida, basicamente. Isso você está falando agora em que período, assim? Foi basicamente do período de 2012 até meados de 2014, em média. Nesse momento, diga-se de passagem, eu não tinha somente a Comunicadores Digitais. Eu fui CLT por um bom período nesse período. Nossa. E a Comunicadores, ela foi criada nas madrugadas, virando noite, escrevendo artigo e colocando, ranqueando no Google. Nossa, eu fico pensando, você estava bem adiantado, assim. Bem. Porque eu vou te falar o segredo, meu. Vou agora... Abrir o coração. Abrir o coração. Momento do coração. Porque eu tava no físico, o que me salvou, assim, que eu falo, que eu achava que eu
Você, na minha bolha, né? Eu achava que eu manjava muito, né? Falava, nossa, eu sou... Só 30 anos de experiência também? Não, manjava muito do digital, porque eu falava, não, eu fiz faculdade, Sim, né? sim. E eu ia no comércio, o pessoal não sabia nada. Aí vinha a conversa de, não, vamos fazer... Que na moda, era o Instagram, né? Sim. E era fazer foto de blogueira, não sei o quê. Então pegava uma influencer famosa. O sistema era muito simples, né? Vamos pegar uma influencer famosa, colocar roupa nela, que vai vender. E vendia muito, assim. Era muito simples. Que era o jeito que eu acho que o pessoal entrava no digital. Sim. Só que eu falava, mano, isso aqui é muito raso. Pô, você tá fazendo atendimento no WhatsApp, tá disparando alguma coisa? E eu achava que já tava lá em cima. Eu manjo muito. E aí, voltando assim, fazendo o link, quando deu a pandemia, eu pensei que ia quebrar, né? Falei, caramba, e agora? Como que eu vou vender? Eu tinha um canalzinho, um aplicativo que fazia as vendas, e aí eu fui descobrir o tráfego pago. Uau. E isso em 2020, né? Isso tá falando isso em 2014. Pra trás até. Então, pra trás. E como que você foi entender isso, descobrir isso? De onde veio essas informações? Não tinha pra você sair na frente? treinamento, não tinha mentor, não tinha exatamente alguém que guiasse. Foi a necessidade, primeiramente. Eu virei madrugadas e madrugadas consumindo conteúdo gratuito no YouTube, lendo blogs gringo. É isso que eu ia perguntar pra você. E organizando. Porque no Brasil não tinha nessa época. Não tinha. Na verdade, eram poucos ali em meados de 2012. Só em 2016, para vocês terem uma noção, foi ter posicionamento de algum especialista na área de tráfego pago mais consistente. E foi o tráfego pago, me especializar em tráfego pago, que startou a Pensare Digital. Porque havia uma sócia, eu e mais uma sócia, ela se especializou em copy e eu me especializei em tráfego. Mas eu vou chegar nesse ponto. O que gerou a necessidade? Eu percebi que as agências do Vale do Paraíba, elas vendiam os contratos, elas faziam atendimento dos projetos, mas tinham dificuldade em metrificar não só a exclusividade dessas agências, porque o mundo estava passando por uma grande transformação ali em meados de 2012, 13. As marcas já haviam entendido que era mais do que marketing de influência, que é importante também. Você precisava colocar o seu dinheiro aqui e falar para o empresário aqui do lado, para o líder. Olha, investimos tanto e voltou tanto. E as pessoas não encontravam as respostas disso, a organização disso. Inclusive, nessa época, eu comecei a beber da fonte estrangeira, lendo artigo, YouTube e afins, e virando madrugadas. Basicamente, foi uma construção de quase 3 anos dentro da Comunicadores Digitais, até o dia que um post muito bem feito dentro da Comunicadores gerou um contrato muito bem feito em Campinas, e isso foi minha independência do CLT. Foi a partir desse momento que eu deixei o CLT. Sentei, foi feito o cálculo assim, qual é o valor para seguir somente com a minha empresa e não ser mais CLT? Eu não larguei tudo, gente, do nada. Eu me programei para fazer essa transição, por quê? Tinha que dar certo. Não tinha outra alternativa a não fazer dar certo. Vou voltar, eu queria que você repetisse, mas eu vou voltar com a pergunta, tá? Sim. Era uma das perguntas que eu queria fazer. Como sair da CLT e entrar no digital? Perfeito. E Bom, aí você... vou entregar exatamente como foi o processo que eu passei. E aí, claro, gente, vocês tenham, assim, o filtro, a consciência. Mas eu estava ali com 21, 22 anos, tinha que tomar uma decisão, já não morava mais na casa dos pais, já tinha independência financeira no sentido de ter relacionamento, já tá morando fora e por aí vai. Não podia dar errado. Então, eu sentei, vi o papel, o documento e falei, cara, são 3 meses. Eu preciso de pelo menos 3 meses de consistência no papel do valor que eu faço no CLT hoje, com previsibilidade, fechando contratos, trabalhando na madrugada, fazendo o que tinha que ser feito e vamos para cima. Foi a escola do empreendedorismo, foi a escola da vida, praticamente. A querência, a necessidade. Foi a primeira fase, tá? E, obviamente, a gente nunca tá sozinho. Então, eu tive grandes incentivadores dentro do relacionamento, na época, na sociedade, para seguir em frente. Isso foi o 80-20 na época. Fechei esse contrato, comecei atendimento dessa conta na época e fui percebendo que o mercado ele já não estava mais falando só de metrificar resultado com publicidade, com anúncio, enfim. Já estava falando de outras coisas. E aí,
é nesse momento, nessa transição, que eu ouço falar fórmula do lançamento, Érico Rocha e afins, Conrado Adolfo, grandes mestres que mostraram que existia um caminho além da agência full service. Aí nós vamos chegar nesse ponto. 3 anos, então, de investimento, né? Pra 3 chegar anos. à independência 3 financeira. anos, 3 anos. 3 anos. Financeira não, é você começar realmente a trabalhar pra você. A mudar aqui, né? É a Na mentalidade. mente. Basicamente. Não, mas sua mente já tinha sido mudada, né? Você tá colocando Sim, porque eu me coloquei eu me coloquei em um lugar onde ou eu prosperava ou eu prosperava. Quando eu financiei a saída da casa dos meus pais, eu ainda era CLT e trabalhando em 2 lugares distintos para fazer, gente, R$600 no bolso. Eu financiei a minha saída. Esse foi o começo. Depois, nas agências no Vale do Paraíba, meu teto chegou em R$1.500 na época. Eu queria mais da vida, muito mais. Então, eu encontrei no empreendedorismo um jeito de multiplicar isso. Então, o cálculo foi, se hoje eu faço de R$1.500 a R$2.000 trabalhando para os outros, qual é o número de contratos, quanto que eu tenho que cobrar, em quanto tempo para poder fechar e financiar minha saída? Porque risco eu tô correndo de todo jeito. Mas teve alguma... Como que eu falo? O contato? Não algum evento, alguma coisa que fez você ter essa percepção? Porque, assim, a pessoa que é CLT, ela tem aquela segurança, fica na segurança de, não posso largar minha segurança. Só que ela sabe que se sair, tomar esse risco, ela tem uma possibilidade grande, né, de prosperar nesse sentido. E normalmente precisa de um gatilho, assim. Teve alguma coisa nesse sentido? Claro, gente. A gente sempre tem um grande start, assim. Na época, eu morei em uma kitnet por 3 anos. Vão imaginando uma cena de você não se conformar em merecer muito mais e você construir poder de escolha. Então, eu saí da casa dos meus pais dizendo, eu vou construir a minha vida com a minha mente. Só que eu não tinha noção que na frente o nome da minha empresa se chamaria Pensare. Eu não tinha noção, mas eu já tinha criado a empresa muito antes e a certeza de me tornar empresária sempre esteve dentro de mim. Embora não soubesse o como iria se dar isso, eu já tinha esse desejo de construir muito poder de escolha através do empreendedorismo. Então foi fazer, executar até encontrar os caminhos. Voltando nessa fase, eu estava morando numa kitnet. CLT em 2 lugares, que eu tomava aí uns 4 ônibus por dia para poder fazer todo esse trânsito, todo esse trajeto. Já estava num relacionamento, já tinha responsabilidade de boletos a pagar. Então, assim, eu tinha vários motivadores para pressão, e você merece muito mais. O que você pode expandir no CLT? Eu fui ao limite, gente. Eu fui ao ponto, para vocês terem uma ideia, do próprio blog da Comunicadores Digitais ser bloqueado dentro de um dos lugares que eu fui CLT. Nossa. Então, assim, eu estava sendo literalmente expelida dos lugares porque eu não cabia mais nos lugares. Eu levei inovação para os lugares que eu estive, mas chegou um momento que os próprios líderes já não queriam mais inovar. Então, o convite foi, vai seguir. Segue o seu caminho e se arrisca por você, pela sua família. O grande motivador foi a família. Família. É o meu motivador também, né? Quando fala... Aprendi que é a esposa, principalmente. A família merecia muito mais. Sim. A família merecia muito mais do que fazer o CLT, R$1.500 por mês, morar dentro de uma kitnet. Gente, a gente tem que honrar a nossa história. Mas assim, a gente merece muito mais. E aí eu comecei a me perguntar. E aí eu cheguei e tive a conversa da vida. Olha, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. Na época, a minha parceira também se tornou minha sócia ao longo do caminho. Nós fomos sócias por 6, 7 anos, pelo menos. Depois na segunda empresa. E foi o start. Primeiro foi depois foi outra. Então, isso de você ter uma pessoa que te apoia nos riscos da vida do seu lado é essencial. Eu tive esse incentivo. E isso foi muito importante no marco da minha história. Depois veio o marco de vamos romper a Comunicadores Digitais e vamos abrir a Pensare Digital. Nós vamos chegar lá.
tem vários... Que eu quero... Fico pensando, vamos entrar nessa parte aqui empresarial, mas eu tô na cabeça aqui. Uma palavra que você falou muito, assim, que eu gosto é esse merecer. Você falou... Sim, com certeza. É a crença de merecimento. É a crença de merecimento, assim. Com certeza. As pessoas não entendem, né? E no momento, assim, você pensa... Qual que é o... Como que eu faço essa pergunta? O nível de merecimento que você enxerga. Eu acho que... Olha, eu criei uma empresa do zero, sem investimento de fora, investimento interno. Então, eu diria que o merecimento, esse nível de merecimento, ele tem que ser trabalhado, eu falo muito sobre isso, porque a sua empresa ela vai prosperar a nível que você se desenvolve. E eu descobri isso muito cedo. Eu sou muito grata a isso, porque nessa época não foi investimento em tráfego pago. Foi posicionamento dentro do Google, muito bem feito, e estudado e dominado essa técnica para poder gerar os primeiros clientes. Depois, foram outras coisas. Quando vem a Pensare Digital, já vem um outro momento onde eu entendo que eu não quero mais ter um modelo de negócio de agência full service, não condiz mais com as minhas expectativas do futuro. Então, eu abro mão da Comunicadores Digitais e nasce a Pensare Digital. Porque simplesmente, naquela época, não era meu desejo continuar com a Comunicadores. Eu já havia entendido que existia um novo no mercado. E esse novo estava muito mais alinhado com o meu futuro. Eu consegui detectar isso. Então, vamos lá. O que é a Pensare Digital? A Pensare Digital, ela basicamente, hoje, ela faz um mapeamento de toda a inteligência digital que você necessita para organizar o seu método dentro de um ambiente online, sua experiência de vida, os resultados que você teve até aqui, para alcançar mais pessoas ideais, que nós chamamos, que são pessoas que estão dispostas a investir no seu conhecimento para encurtar o processo, para ser orientado e acompanhado no processo. Então, por exemplo, hoje o meu conhecimento dentro da criação de negócios digitais, ele encurta o caminho. Hoje eu mentoro pessoas que estão iniciando do zero ou estão acelerando seus negócios digitais para elas aprenderem com o meu aprendizado como que elas encurtam o processo. Tudo que eu mapeei nos últimos 10 anos de mercado, o que funcionou muito bem e o que já foi descontinuado. Qual que é o momento do mercado agora? Como que você inicia no mercado digital com mais leveza? Porque quando eu iniciei não tinha processo. Eu organizei os processos de uma agência que foi a segunda agência a se posicionar na área de infoprodutos, de lançamentos digitais no Brasil. Então, no Google, lá em 2015, 2014... 2015 a Pensare nasceu. 2014, nós já estávamos fechando lançamentos digitais. Basicamente. Lançamentos digitais. Nossa. Transformando conhecimento em um produto digital e colocando para pessoas que estão dispostas a pagar para adquirir esse conhecimento na internet. Basicamente. Então, 2014 já realizava isso em transição. 2015 a Pensare nasceu. CNPJ, como diz, de papel passado. Então já vai fazer 10 anos já, né? Que tá lançando pessoas, extraindo método e lançando, né? Sim, e foram vários, diversos mercados, assim, que vocês imaginarem. A Pensare já organizou metodologia para emplacar 5, 6, 7 dígitos no mercado. Que para quem não sabe, quando a gente fala assim, 5 dígitos, 6, 7 dígitos no mercado, estamos falando de 10 mil reais, mais de 100 mil reais, mais de 1 milhão. Então, são 5, 6 dígitos, 7 dígitos no mercado. E hoje a Pensare ela tem aí grandes cases de tornar vários especialistas milionários com produtos digitais, que foram além do produto, eles transformaram isso num negócio. Tá. Eu vou fazer o papel aqui de leigo. Na verdade, eu sou meio leigo. Vou tentar enganar um povo aqui. Né? Não, é bem engraçado, né? Que esses dias eu também tava... No Instagram eu tava tentando me posicionar no digital e eu tava vendo alguns perfis e coloquei lá, Som Tecnologia, né? Sigam-me no Som Tecnologia. E aí eu pensei assim, é que o que eu gosto de fazer, eu gosto de fazer essa parte de review, pesquisa, de ferramentas para dar praticidade, agilidade para os pequenos empresários. Era esse o intuito.
Só que quando eu coloquei tecnologia, o pessoal acha que eu sou um expert em tecnologia, entendo tudo, né? E aí, voltando aqui no Mark, falar disso, quando você fala, pô, especialista... Assim, eu vou fazer as perguntas mais básicas, assim, né? Considerando que como que uma pessoa, tipo, do físico, entra, fala com a Pensare, como que ela... Qual que são as recomendações, sabe? Ó, Perfeito. vamos lá, então vamos dar um exemplo. Eu mexo aqui com confecção, no comércio. Como que eu vou entrar no digital? Como seria? Quais seriam essas recomendações? Boa pergunta. O Brás todo quer saber disso. E o Som tem 30 anos de experiência no Brás, viu? Bom, 2 possibilidades. E eu vou falar da primeira, que é a mais óbvia. E o óbvio precisa ser dito, né? Enfim. Você vai gerar mais clientes para sua empresa. Você não vai lançar um produto digital e nenhuma mentoria no seu começo no digital. Você vai, primeiramente, ser visto no digital. Desenvolver esse território digital. Então, se você tem uma indústria nesse setor, você vai para a internet para ser conhecido e reconhecido pelo que a sua empresa faz. No que ela ajuda? O que ela transforma? O que ela gera de resultado? Então, você vai se posicionar e mostrar tudo isso dentro da internet. Ponto 1, para gerar mais clientes para a sua empresa. E o segundo momento, por quê? Muito se fala do segundo momento, que é o mercado de infoprodutos. O primeiro momento é você ser visto, reconhecido e gerar clientes para o seu negócio agora. O segundo momento é gerar pessoas que vão aprender como gerar riqueza com o conhecimento que você adquiriu. Então, tipo, a pergunta mais básica. Quais seriam esses infoprodutos possíveis? Perfeito. Hoje nós temos 3 grandes mercados. E eu diria para você que o mercado de fortuna, relacionamento e saúde. A primeira coisa, como que as pessoas realizam mais financeiro, dinheiro, no bolso delas, com o que você levou anos para dominar? Exemplo, você poderia, nesse caso, como que você ensina um revendedor, como que você insere uma pessoa na área do setor de vendas, dentro da sua empresa, da sua marca, e você paga para formar essa pessoa, especializar essa pessoa na área de vendas para se tornar um revendedor da sua marca. E você auxilia a bater meta de vendas. Isso é um método. Isso é um infoproduto. Isso é um conhecimento organizado e monetizável. Isso vai fortalecer a sua marca. Isso vai gerar demanda para a sua empresa. E você vai ensinar outras pessoas a fazerem riqueza através de um ambiente digital. Isso seria um exemplo de um infoproduto. Entendi. É uma educação. É uma educação. Ele tá pensando ali já como é que ele vai fazer, né? Então, Perfeito. como eu vou Olha como o offline tem muita coisa poderosa em mãos e ainda não sabe. Não, é o setor que eu acho que tá mais atrasado mesmo, é o comércio. Sim. E se for ver em números, assim, na economia, é um dos que mais movimenta. Perfeito. E aí as pessoas não sabem por que essas grandes aí... Na verdade, bem aquela questão de culpar os outros aí. Fala assim, não, o comércio tá ruim... Porque entrou a Shein... a gente fala Shein, fala essas grandes magazines. Ainda bem que você tá falando com sotaque, aí as pessoas não vão nem entender o que é. Só que, na verdade, essa falta, né? Até mesmo quando você fala do... Eu tô vendo aqui que você faz essa gestão, assim, do digital. Ainda falta... Nesse ramo, assim, no comércio em si, falta a questão... Até no gestão física mesmo, né? Que era uma área que eu tava estudando. E você pode falar um pouco sobre, assim, exatamente como que funcionaria esse processo da gestão? Na verdade, assim, eu vou até adiantar um pouco. É que no seu caso é mais específico, que você fala de high ticket, né? Sim, sim. O que seria isso? Perfeito. Ótimo. É importante, a palavra repetiu bastante, né? Gestão. Por quê? Depois que você criou o produto, organizou o produto, o seu próximo gap vai ser gestão de processos, pessoas, enfim. Gestão do marketing, gestão do comercial. Como que você formaliza, profissionaliza essa empresa? No caso hoje, a Pensare, ela fala muito direto com a organização de metodologias high ticket. Por quê? Nós entendemos que o mercado ele é cíclico, né? Então, assim, dentro do nosso mercado digital,
Existe também ondas de pico, de categoria de mercado e por aí vai. O high ticket, basicamente, você vai organizar uma metodologia que ela é específica, ela é altamente desejada, ela é altamente lucrativa e você vai entregar um ângulo específico para o mercado que busca por isso. São pessoas que já têm mais consciência de que elas precisam resolver esse problema para ontem. Só que a grande diferença do high ticket é que você não vai entregar somente conteúdo e processo. Você vai entregar orientação e acompanhamento. Então, você entrega mentorias, consultorias. Hoje, a Pensária organiza consultorias, mentorias dentro de um método. Esse método é um dos principais pontos que nós organizamos. Porque com o método você escala soluções. Você deixa de escalar problemas, que é o que acontece muito nos bastidores. Boa parte dos novos mentores, consultores do mercado, eles se sentem inseguros porque eles não têm metodologia organizada. Porque método a gente tem, método todos nós temos. Nós sabemos processualmente gerar valor, nós rentabilizamos, mas a não organização desse método leva a uma insegurança e impede uma escala. Então, hoje, a Pensária ela resolve esse problema no mercado. Vários especialistas do offline, empresários, líderes, que têm muito histórico, muita informação, experiência de vida. Mas como traduzir e transferir isso para um ambiente digital? Como atrair essas pessoas que querem esse conhecimento? É exatamente isso que a Pensária faz hoje. É um dos nossos principais serviços, principais soluções no mercado hoje. Você falando assim, me dá a entender que assim, então, todo mundo tem algum infoproduto, carrega um infoproduto, alguma coisa em alguma área, só não sabe, não tem essa organização, não tem esse método construído. Exato. Vamos lá. Aí eu vou ser meio... no sentido... Tem gente pra caramba vendendo coisa no mercado. E lá vamos nós que... É meio polêmico aí essa palavra. Quantidade versus qualidade. Verdades precisam ser ditas. Nossa, eu vou abrir aqui. Eu tava conversando com o meu sócio ontem mesmo. Que tem coisa... Assim, no digital tem tanta coisa. E tem muitos... Qual a palavra? Enganadores, não sei como... Os piratas digitais? Boa. Você sabe, eu refleti muito, porque assim, teve, eu não vou dar nomes, assim, uma pessoa que comprou um curso de marca digital, fez o sistema de afiliação, marca de afiliados, contratou um canal fake para divulgar com um vídeo fake e para vender um produto que nem conhece, aparentemente nem conhece. Aí esse é o que eu falo assim, no sentido assim, como que vocês lidam com isso? Porque, na verdade, uma grande maioria suja seu nome, que eu já vejo que assim, o seu trabalho do pouco que eu conheço, já é um trabalho muito sério, né? Ele é bem profundo. E bem profundo, né? E tem bastante experiência envolvida, né? Sim. Como que você enxerga isso tudo, sabe? Que tá acontecendo agora? Uma verdadeira prostituição do mercado depois da pandemia. Porque como teve que haver a migração, né, pro digital, a galera acabou... poxa, fulano vende muito e tal, vou vender isso também. Só que a pessoa não tem experiência, não é expert naquele assunto e tá vendendo, dizendo que sabe, vendendo um negócio que não sabe. O grande boom, como eu disse, tem vários momentos cíclicos no mercado. No meu mercado, assim como todos os outros mercados. Em 2020, nós vivemos um boom do mercado digital em relação a produtos que nós chamamos de low ticket. Produtos de baixa barreira de entrada, produtos que as pessoas fazem sozinha, o consumo, a aplicação, enfim. E junto esse boom de 2020, que tornou vários, a gente chama assim, com todo o amor do mundo, de verdade, gente, isso é um analfabetismo digital. Eu falo muito sobre isso. Então, muitas pessoas se tornaram conscientes do digital. Como que eu compro um produto, um infoproduto? Foi ótimo, foi um dos melhores anos aí da história da minha empresa, que foi o ano da pandemia,
Porque as pessoas tomaram consciência que, num momento como a pandemia, como foi a pandemia, elas precisavam se capacitar, ocupar a mente com algo que fosse útil, para que elas pudessem se reinventar, emplacar no mercado, entre outras coisas que nós sabemos que aconteceu em 2020. Isso trouxe uma hiperconsciência em relação a o infoproduto tal é bom, eu comparo com o do amiguinho. Isso foi criando uma camada de sofisticação de mercado muito grande. Então, o consumidor hoje de infoprodutos, ele evoluiu 5 anos para frente em 2020. Hoje ele é mais criterioso. Hoje ele não analisa só se você está bem posicionado, se você gera resultado, mas principalmente se você tem processos bem definidos, metodologia clarificada. Então, em 2020, aconteceu esse boom, gerou novos entrantes, só que junto a esses novos entrantes, veio uma necessidade de muitas pessoas que tentaram fazer sozinha, não obtiveram resultado, e isso fez uma outra bolha estourar, que foi o mercado high ticket, porque é um mercado de acompanhamento e orientação. Quem não conseguiu fazer sozinho em 2020, explodiu o high ticket 2021 para frente, que na verdade o high ticket já está aqui no Brasil, no mundo, há muito tempo. Só que o mercado é cíclico. Esse boom de pessoas tentando fazer sozinha gerou um outro boom de pessoas querendo ser acompanhadas. Então hoje, se vocês verem muitos mentores posicionados na rede, afins, é devido ao boom de 2020. Só para que vocês conectem o que está acontecendo agora. Então, se eu tenho muitas pessoas fazendo sozinha, está nascendo uma necessidade de ser acompanhado. É isso que está acontecendo em vários setores. Não é exclusividade só do digital. Na verdade, o processo, entendi. O processo é digital, o ambiente é digital, mas são diversos mercados, nichos, afins. Entendi. Então, na verdade, só está sendo aumentou a régua. Exato. O que a gente enxerga agora, na verdade, essa bolha já estourou, já acabou. Teoricamente, já está mudando. São ciclos. O ciclo já está finalizando, o ciclo está iniciando um outro. Esse ciclo você está falando que começou agora de high ticket, de acompanhamento, de mentoria. Podemos dizer que é algo que está em que momento agora? Começo, ainda é começo, você acha? Ainda está no começo da onda nesse ciclo, porque entendo, não é que o pessoal fala muito, está saturado. Não existe isso na minha mente e na minha empresa. Não tem mercado saturado. Tem mercado mal posicionado, mercado mal dominado e protegido, tá? Então, sempre existe inovação para ser feita em todos os mercados. Só que existem ciclos. O que não acontece, geralmente, é uma boa leitura do ciclo e uma boa leitura se aquele produto está no momento do ciclo do mercado. Se estamos falando aqui, que é o high ticket, o que obviamente vai acontecer quando essa onda terminar o ciclo dela? Vai voltar em cena o low ticket, que é faça sozinho. Essas leituras de mercado é o que a Pensari realiza. Então, hoje, quando você vai organizar sua metodologia, é o melhor momento para você se lançar como high ticket. É mais leve porque você já gera faturamento e lucro desde o início do seu produto, do seu negócio digital. Mas daqui a pouco, o low ticket volta de novo em cena no mercado porque é cíclico. Precisa se formar mais pessoas que vão fazer sozinhas a execução dos processos. Precisa. Então, você disse que o próximo ciclo, então, tentando prever aqui... Sim. Seria o low ticket? Sim, agora. Novamente. Por quê? Vários mentores falando para você que é possível. Novas pessoas entrando no mercado, inflacionando o tráfego pago, né? O investimento em tráfego pago. Amadores não passarão. Por quê? Como que você se mantém competitivo num mercado onde tem novos entrantes? Você precisa proteger. Então, não é só ter high ticket. Quem tem high ticket terá que ter low ticket. Terá que ter produtos gerando clientes. Eu queria ter feito esse podcast antes, sabe? É um modelo de negócio. Mas é porque, assim, é o que eu falo. Esse é a grande dor que eu falo assim, que eu sou empreendedor. Eu falava que era empresário. Aí eu falei, não, eu não sou empresário, eu sou comerciante e empreendedor. Por quê? O empreendedor, eu acho que é aquele cara que aprende errando, né? Isso.
Exatamente. Porque você fala, aí a pergunta é assim, você fala assim pra qualquer pessoa, pô, como que eu vou dar certo? A pessoa vai falar, e se todo mundo fazer aquilo, todo mundo vai dar certo, não existe. Quantos testes você fez? Então, aí... Qual a experiência que você tem? Qual a e aí, experiência que você tem? E aí, quando você falou do tráfego, foi bem isso. Que comecei bem, aí nessa brincadeira aí do tráfego, muita gente começou a fazer. No fim da pandemia, teve uma galera que surfou super bem, só que do nada, todo mundo achou que, não, isso aqui vai pra sempre. E teve essa, inflacionou. E o tráfego ficou caro e não conseguia atingir as pessoas, porque tava muito caro. E o pessoal começou muita gente quebrou por causa disso. Mas por isso que o high ticket é tão mágico e único. Porque num mercado inflacionado, de tráfego inflacionado, onde você não controla a inflação do tráfego, você resolve isso com mix de produtos. Você resolve isso posicionando produtos de alto valor. Você resolve isso de várias formas. Olhando a esteira, a longa vida aí do seu cliente dentro do seu mercado, da sua empresa. Enfim. Então, o tráfego, ele vai inflacionar. Você não tem que focar na inflação do tráfego. Você não tem que focar na inflação do tráfego pago. Você tem que focar na profissionalização do seu negócio. Entende? Quais são os produtos desse negócio que estão vendendo bem? O que parou de vender bem? O que os consumidores estão falando? Você está ouvindo os consumidores que hoje compram da sua empresa? É sobre isso. Então, mas aí no high ticket, assim, um pequeno empresário vai ter mais uma dificuldade, né, para entrar, né? Porque o investimento acaba sendo maior, né? Olha, na realidade, Como seria isso? no high ticket, essa é a mágica do high ticket. Não é que o investimento, ele é baixo, mas o retorno sobre o investimento, o faturamento e o lucro, ele é muito mais perceptível. Entenda bem, o trabalho que eu tenho para vender um produto de 297 e um trabalho que eu tenho para vender um produto de 5 mil, 10 mil reais, é o mesmo, o esforço é o mesmo nesse sentido. Então, por que eu vou começar no mercado digital pelo low ticket se posso ser pelo high ticket? Só que tem um porém. Só consegue se posicionar no high ticket quem se vê como high ticket, primeiramente. Quem tem experiência de vida, resultado da vida real fora do mercado online. Hoje, se você não tem um posicionamento digital, mas se você tem experiência, se você tem resultado, se você tem lastro, e você inicia pelo high ticket no digital, você constrói um império que levaria anos no low ticket. Por quê? Você já começa gerando faturamento e lucro para o seu negócio digital. Ou para o seu polo digital. Porque talvez você não dependa disso. E nem precisa. É um gerador de faturamento e lucratividade a mais no seu ecossistema. Certo? O high ticket ele é interessante por causa disso. Você monetiza com o seu conhecimento. E você escala essa monetização. Certo? Entendi. Na verdade, eu vou tentar fazer uma analogia com a moda, na verdade. Era algo... Agora, você falando de mim... Vamos ver se os ouvintes entendem um pouco mais desse jeito, também entendam nessa analogia. Seria mais ou menos, a gente tem um mercado popular de roupa. Perfeito. E aí tem um mercado de luxo. Perfeito. Seria mais ou menos isso. Exatamente. Hoje vale mais a pena você já se posicionar como luxo dentro do digital e startar, alavancar, do que você começar no low ticket de massa. É relativo? Você pode escolher, você tem poder de escolha. Eu hoje aconselho a começar pelo high ticket. E hoje eu comunico com grandes audiências que fazem o caminho inverso. Posiciona high ticket e depois rampa com low ticket. Porque aí o caminho é outro, é diferente. Faturamento e lucro no bolso facilita a sua vida para dominar grandes mercados de massa. Facilita a vida. Agora muita coisa faz sentido, nossa. Muita coisa faz sentido. Mas Agora a doideira é que a pessoa tem que vender o luxo e entregar o luxo. Com certeza. O pano tem que ser bom, a costura tem que ser boa, a experiência tem que ser perfeita. Porque se a pessoa vender o luxo e entregar ali o pano que não é da melhor qualidade, a costura não é da melhor qualidade, a vida vai ser curta daquele comércio ali, né? Então, o que está acontecendo na internet hoje é isso. A galera tá falando que é luxo e tá entregando o básico ali. E aí é o que não pode acontecer. Mas é a lei do experimento, como diz um grande amigo. Quem está cometendo esse tipo de posicionamento
não vai ser sustentável a longo prazo. Então, ou seja, não está construindo um negócio. Está vivendo de um projeto, de um produto, e uma hora vai ter um ponto de incongruência no posicionamento e não vai sustentar. Então, vai ser retirado do mercado. É assim que nós lidamos com tudo que está acontecendo. Nós sabemos que muitas pessoas vão ser retiradas do mercado, porque não tem o estofo, não tem a verdade, não vende verdade, não entrega verdade. Então, a gente não se preocupa nesse sentido, porque sabe que quem vende a verdade vai ficar no mercado. Só precisa de auxílio no quê? Em organizar a verdade, para propagar a sua verdade, para levar essa mensagem para mais pessoas. Então, esse é o poder do high ticket. Você vai alcançar pessoas que estão, assim, exatamente pedindo por aquela mensagem organizada, que nós chamamos de método, né? Tá. Que aula. Gente, experiência, né, de vida. Não tem como não falar das coisas como elas são. Entende? É que é engraçado que o digital a gente olha... Eu tinha um olhar muito... Não, digital, tecnologia, não sei o quê, mas... Aí eu refletindo, é sempre um espelho do físico, né? Com certeza. O que acontece no físico é o que acontece no digital e... Aí quando você vê... Aí eu fico estudando essa parte vendo o comportamento das pessoas. Por que as pessoas, sei lá, fazem no Instagram, postam um tipo de... Uns posts, um exemplo, pô, da Porsche lá. Aí eu pensava... Aí a gente fica, pô, o cara tá ostentando. Na verdade, é o que... Muitas vezes é o posicionamento do cara, do especialista lá. E aquilo que vai vender, né? Exatamente. Se ele tá falando de criar riqueza, por exemplo... Exato, né? Ele tem que colocar isso. Só que a maioria fica enviesando a pessoa, não, né? Não, a verdade absoluta, no caso desse exemplo, depende muito do produto com o público que essa pessoa está comunicando. Mas é o que você mais vê hoje na internet, né? Vamos colocar a fotinho do Porsche, vamos colocar a fotinho da viagem XYZ e abre aqui o seu carrinho e venda, venda, venda. Mas isso não é uma verdade absoluta. Não necessariamente você precisa se posicionar dessa forma para realizar vendas. É isso que eu ia perguntar. Você acha correto esse tipo de venda? Olha, se essa pessoa está entregando o que ela diz que vai fazer por você, sim. Agora eu quero entregar algo muito poderoso aqui nesse nosso encontro. Para as audiências, para vocês que pretendem se posicionar no digital, já estão posicionados e muitas vezes se perguntam, é momento de encontrar um mentor, de encontrar uma agência? Isso é um manual de anti-sabotagem para vocês mesmos e eu faria isso, exatamente isso, com a Isis alguns anos atrás e, querendo ou não, foi o que eu tive que fazer para escolher bons mentores. O fato é, se as provas estão na rede, se os fatos estão na rede, os questionamentos que vocês devem fazer é quais são os resultados? Os resultados estão na rede? Você comprou um produto, uma experiência, um acesso dessa pessoa? Como foi a entrega desse acesso? Independente se foi um workshop, uma imersão, enfim. Antes de você dar o próximo passo de caminhar em mentoria com essa pessoa. Então, assim, conversa com os alunos do método. Conversa com as pessoas que deixaram depoimento na página. Ouse fazer isso. Faça perguntas. Não aceite goela abaixo o que impõe a você na rede, no meio ambiente digital. Porque no fundo, não vai ser sustentável por muito tempo. Então, o seu nome é o seu bem mais precioso. Se os seus mentorados, se os seus alunos, se as pessoas que tiveram resultado, elas são defensores da marca, ótimo. Agora, gente, sempre vai ter alguém no meio desse todo que não implementou, não fez o que tinha que ser feito, não teve autorresponsabilidade, tá tudo bem. Vão ter também essa parte do processo. Mas pergunte, faça boas perguntas para quem bebeu da fonte daquele especialista, que você está lá todos os dias recebendo várias informações de fotografias, stories, feeds, reels no Instagram, enfim. Pergunte. Se pergunte se aquela vida que aquele especialista tem é coerente com a vida que você está criando e desenvolvendo para você mesmo.
E se pergunte se o resultado dos alunos, dos mentorados, é coerente também com o que você quer. Essa pergunta vai te livrar de muito, 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 muito problema, dor de cabeça, tempo, que é a sua moeda mais preciosa, e dinheiro e saúde. Que eu falo que assim, se eu paguei e financiei e sempre tô de olho, são essas 3 moedas da vida. Tempo, dinheiro e saúde. Nossa, essa dica é preciosa. Preciosa demais, assim. Aplique. Não, é algo que eu fico pensando muito, assim, que as pessoas... No fim, é que eu falo, a culpa é sempre da... A culpa não é de quem tá vendendo. O cara tá fazendo o papel dele, né? Tem que vender. Só que o digital é tão potencializado isso, sabe? Eles pegam na questão, na verdade, emocional, assim, pega de um jeito Sim. que você nem pensa e já comprou, né? Ali a gente veio falando sobre isso, aí os Sabe? gatilhos que eles usam, né? Sim. E aí o que eu falo é assim, tipo, muitas vezes eu falo com meus colegas assim, falo, você tem que ter consciência só, a culpa é tua, se você comprar, a culpa é tua. Aquele momento você deixou sua emoção tomar e você comprou. E fazer o quê? Mas quando você vê uma pessoa que já tem experiência, já passou por tudo isso, e eu acho que você transmite isso, eu acho muito importante, sabe? Pra essa conscientização. Porque, no fim, uma grande maioria ainda tá caindo, assim, nesse... É delicado. Eu diria que é um manual de anti-estelionato. Estelionato, palavra boa demais. A palavra é essa, gente. Estelionato digital. Estelionato digital. Porque você precisa entender que fazer essas perguntas talvez te leve a uma não compra. Uhum. E o que 2020 gerou foi uma grande consciência de que eu não vou sair comprando de qualquer um a qualquer momento. Nunca se teve tantos entrantes da melhor idade, da terceira idade, ou, enfim, de um público mais maduro, que tem mais experiência de vida e, por consequência, se questiona muito mais. Já tive experts dentro da agência, da empresa, que fizeram um posicionamento para esse mercado e, assim, é outro mundo, é outro universo. As pessoas estão muito mais conscientes, elas perguntam, elas vão no suporte, elas buscam, elas falam, perguntam da história do fulano, perguntam do resultado do fulano. Não é uma compra totalmente imediata. Então, assim, nós estamos passando por um momento de humanização das vendas online. Também tem esse movimento forte acontecendo. O que antes você ia para um carrinho e as pessoas compravam sozinha, hoje tem uma intermediação humana. Que tem muita automação, tem muito robô para conversar. É o assunto que eu tava aqui. No final, sabe o que eu acredito? Que nós vamos voltar para esse lugar onde pessoas estão comunicando com outras pessoas. E é sobre isso. A tecnologia ela é ótima, ela é maravilhosa. Mas no final nunca deixou de ser uma venda humanizada. Nunca deixou de ser. O boca a boca é muito poderoso, né? O boca a boca é muito poderoso. Então, é sobre isso também. Assim, tenha consciência do que você está comprando, do que você está produzindo dentro do ambiente digital. Se você tem curso, mentoria, entenda. O que te faz continuar no mercado, além de buscar bons mentores, buscar instrução, educação nesse meio, é fazer essas boas perguntas no meio da jornada. Porque isso vai te clarificar, vai te clarear a mente sobre uma decisão importante que você está tendo na vida e nos negócios. Porque é sobre isso. O produto digital que você escolhe comprar hoje vai criar poder de escolha para você e para sua família. Então, você tem que fazer um investimento consciente. Esse dinheiro, ele tem que retornar para você, tem que retornar para sua família. E é assim que a Pensare se manteve no mercado. Foi tendo esse olhar para com pessoas. Foi tendo exatamente esses princípios e valores muito clarificados. Porque teve muitos contratos que foram negados. Eu não vou mentir para vocês. Muitos contratos. Quantos contratos que eu não recebi na porta da empresa de milhões? E que eu disse não, porque não era coerente. Vocês falaram de um ponto aqui que é, putz, essa empresa, esse produto, talvez esteja só retirando dinheiro do bolso das pessoas e ao invés de levar um caminho de prosperidade,
tá levando empobrecimento. Todos os experts que eu neguei na empresa, eles estavam na rota do empobrecimento enriquecendo. E sim, isso é possível. Eles estavam enriquecendo, empobrecendo pessoas. Avaliem muito bem isso. Porque isso vai para dentro de contratos, vai para a vida, vai para todas as áreas. Então, assim, nós assistimos, visualizamos o treinamento, geralmente, olhamos para o resultado, para os depoimentos, nós investigamos, nós vamos a fundo. A pessoa diz ser quem ela é de fato? Na prática. Então, é sobre isso. Muito poderoso, hein? Isso aqui é um recado muito grande para as pessoas que estão agora e no futuro entrando no mercado digital e se reposicionando, porque muitas coisas que foram ditas aqui, muitas pessoas que foram retiradas passaram exatamente pelas coisas que estão sendo ditas aqui. Então é uma forma de reconstruir esse império digital, de construir do zero e reconstruir com muita consciência. É o que você está falando, nossa, me vem o meu passado. Eu fiquei um tempo lá o meu tour em Alphaville, né, que eu digo. Eu fiquei um tempo lá entrando nesse mundo aí de... Eu conheço, assim, essa parte... Se fala marca digital, é muito amplo, né? Então, vamos falar de e-commerce, vendas, nessa parte mais de Instagram, de divulgação, influenciadores, essa é uma área que eu ainda tinha um pezinho lá. Mas quando falava em mentoria e cursos, eu era zero. Aí aconteceu, eu cheguei lá em Alphaville, aí só uns 3 anos atrás, tava num boom de todo mundo lançar curso e mentoria e falava, não, você tem que fazer o seu método. E eu pensei, caramba, tem que fazer um curso aqui também, né? Lançar um livro? Lançar um livro também, né? Era esse lance, assim. E aí, o que aconteceu até o ano passado, que eu vi que foram eu acho que 90% das pessoas que andavam comigo voltaram pra cidade. Eles vieram de outro lugar, voltaram pra cá, lançaram o curso como especialista, só que não andou, não foi. Que eu acho que eles estavam com esse propósito errado, né? De eu vou enriquecer vendendo o curso, né? Eu vou chegar no mesmo resultado que o fulano, fazendo a mesma coisa que ele faz. Só que aí tem que ter a mesma experiência que ela tem e o método também, né? Então não tinha, né? E assim, existe tempo para tudo. Então, assim, o que muitas vezes não é clarificado, alinhado à expectativa, é quanto tempo eu preciso para emplacar no digital. Quanto tempo? Quanto tempo a gente precisa? Agora já fazer do gancho com a inteligência artificial, aí já ajuda, né, também, né? Aí vocês gostam muito, né? Olha, esse assunto, vou falar para você. Inteligência artificial, ela é uma grande amiga, conselheira, assistente que, veio para potencializar muita coisa poderosa dentro do ambiente digital e fora dele também. Principalmente fora dele, porque uma das coisas que eu acredito analógico e digital, eles andam juntos. Então, quando eu comecei, era para criar o quê? Poder de escolha e por necessidade. Hoje é por escolha. Necessidade, hoje é por escolha. Hoje, muitos especialistas estão vindo direto pela necessidade, mas eles podem escolher. Esse alinhamento é o que faz o tempo que esse especialista leva para gerar resultado dentro do digital. Sabe por quê? Quando a mentalidade está alinhada, existem basicamente 2 modelos de negócio. Modelo especialista, modelo marca. Tá. O modelo marca, você vai comunicar com as grandes massas. O modelo especialista, você vai começar basicamente falando já com público de alto valor e por aí vai. Hoje, você tem um tempo para emplacar como modelo marca e tem um tempo para emplacar como modelo especialista. Só que isso não é clarificado para você. Qual é o tamanho da sua fome? Você quer faturar quanto por mês em quanto tempo? Quanto você está disposto a investir? Entende que as pessoas procuram grandes empresas, agências, mentores e elas não se fazem essa pergunta. E aí o pior acontece, elas delargam, na verdade, para as agências, para os mentores, e depois as coisas não caminham bem. Porque, na verdade, a pergunta que hoje você entrar no digital, independente do modelo de negócio, quanto que eu quero faturar em quanto tempo? Quanto que eu estou disposto a investir?
E aí você chegar com essas métricas base para um mentor, para uma agência, enfim. E ok, é isso aqui que eu tenho em mãos. Vocês auxiliam pessoas que estão no começo? Estão na fase ainda de validar essa oferta, esse produto no mercado? É isso que acontece hoje. As pessoas não fazem essas perguntas, não têm consciência, por exemplo. Puxa, eu faço 10 mil reais hoje sem o digital. Eu quero transformar o meu conhecimento em uma mentoria, em uma consultoria, em um produto digital, um curso. E a minha expectativa é atingir esses mesmos 10 mil por mês em tanto tempo. Lembra que eu contei a história da Isis aos 19 anos, etc.? Como que eu saí do CLT? É exatamente esse plano de ação. Então, ok, se eu faço 10 mil hoje, a minha primeira meta deveria ser fazer os primeiros 10 mil no digital. Qual é o melhor caminho? Você está na frente do seu mentor, do seu futuro mentor. Você está na frente do seu futuro mentor na área de low ticket, de high ticket, de modelo de negócio. É isso. Olha, minha meta é faturar 10 mil reais por mês. Qual é o melhor caminho? E exatamente isso é uma das coisas que eu auxilio através dos produtos e serviços que a Pensari executa hoje no mercado. Hoje, eu auxilio a pessoa a gerar consciência disso. Porque vem cá, se você faz 10 mil, você tá vindo aqui querendo fazer 1 milhão, da noite pro dia. Sinto muito. Contaram a história, venderam a história para você, mas a realidade, a minha empresa vai te colocar no lugar de realidade. Talvez você venha, talvez você converse com um time comercial, talvez você não fique, mas você não vai ser mais um. Você vai sair daqui, da Pensari Digital, consciente do que é o mercado. Esse é um dos papéis da Pensari, é educar as pessoas acerca de um pensamento. Então, pessoal que está aí em casa, que está assistindo o podcast, está ouvindo, se você faz 10 mil, seu primeiro passo é como eu faço 10 mil em 3 meses, 6 meses, com consistência por 1 ano. Fez com consistência, aí vai galgando os primeiros 30 mil, 50 mil, 100 mil, porque vem cá, você tem uma rotina ainda nessa transição. E você tem que respeitar essa rotina na transição. Hoje nós temos especialistas que auxiliam na transição de carreira, mas eu não sou especialista em transição de carreira, e o que eu posso falar é em cima da minha experiência. Foi isso que eu fiz. A única diferença é que, na época, eu financiei esses primeiros 5, 10 mil, virando noites e noites e noites, criando esse capital digital. Então, hoje você tem mentores, hoje você tem pessoas para você poder se aconselhar, para você poder investir e encurtar o seu caminho. É por isso que existe mentor. Explicação muito boa. Nossa, muito bom. Muito É bom, a né? transição de experiência, né? É a transição de experiência. Exatamente. Nossa. Uma pergunta, assim, agora saindo todos. Por que tem um... eu acho que a gente tá numa era tão boa no sentido de grandes empresários querem ensinar, tem grandes mentores, tem muito conteúdo. Na verdade, assim, você nem... é o que eu falo, a gente não precisa comprar curso, né? Se você tiver um pouquinho de esforço na internet, já tem tudo de graça. Só saber encontrar os conteúdos certos, porque não tem muito organismo bagunçado, né? Meu começo foi assim. Então, aí a gente acaba demorando um pouco mais, né? Tem um método mesmo, você já vai no ponto e acelera tudo. O que na sua opinião, você acha que por que esses grandes empresários, eles querem ensinar agora? Perfeito, amei sua pergunta. E vem de encontro, assim, prepare-se. Por quê? Eu acredito que toda a empresa que vende, ela educa. E a empresa do futuro presente que não educa, ela não vai se manter no mercado. Então, toda empresa se tornará uma empresa de educação, terá um polo educacional. Por que esses líderes estão se posicionando? Porque nós já estamos vivendo a escassez de mão de obra cognitiva. Pela primeira vez na história, a classe média, ela está formando pessoas que elas não são produtoras de conteúdo.
de riqueza. Elas são somente consumidoras. Isso está gerando para o empresário um problema grave. Porque se eu não tenho pessoas que sabem pensar cognitivamente, ter várias habilidades para estimular o pensamento e criar soluções inovadoras, eu estou empobrecendo cognitivamente as pessoas no mercado. Eu estou, entendam, o empresário que não se posiciona para liderar, inspirar pessoas e formar pessoas para a própria empresa, ele está deixando de enriquecer o seu próprio ecossistema e enriquecer a sociedade, porque a empresa foi feita para a sociedade, para servir a sociedade. Então, por que você está vendo tantos líderes se posicionar? Porque eles estão atentos à mão de obra que não existe no mercado. Nunca se teve tantas pessoas com conhecimento técnico e pouco conhecimento sobre quem elas são. Esse é o papel do líder desse novo mercado. Ele vai para a rede, ele vai para a parte do digital, se posiciona, inspira pessoas e atrai essas pessoas pelo poder do pensamento dele para dentro da empresa, do ecossistema, de modo geral. Então, se alguns líderes que estão escutando agora isso daqui se incomodarem, vocês têm um caminho para resolver essa questão do futuro presente. Todos vocês terão que desenvolver uma educação interna dos seus colaboradores do presente e do futuro. Os futuros. Os futuros líderes dependem do seu posicionamento na internet, da fala, do seu método, da empresa, de quem você é, do que você pensa, das suas crenças de vida. Então, líder que não se posiciona na internet está fadado a falir o seu negócio. Isso é uma crença, isso é o que eu acredito, isso é o que eu vejo acontecer. E no futuro, o lucro invisível são as pessoas que você educou dentro do seu próprio negócio. Se você não está fazendo isso hoje, prepare-se, porque não será fora que o mercado, o governo... Não. Você vai financiar essa educação dentro da sua própria empresa. Se você não está fazendo isso com consciência hoje, tome consciência nesse exato momento, porque isso é um grande lucro invisível do futuro que já está acontecendo agora, no presente. É um papo bem sério. Sim. E aí o líder... Eu concordo total com o que você está falando. Nossa, É real. É real. É real, sim. E... Vamos lá, então. Por que eu falo isso? Eu tive essa consciência de liderança Sim. há pouco tempo. E aí eu fico com essa busca, assim. Pô, e aí? O que eu tenho que melhorar? O que eu preciso fazer? Quais são as qualidades que eu preciso ter? E essa é a minha pergunta, assim. Quais são essas... O cara que teve essa consciência, o empresário... Principalmente, voltando de novo, que eu acho que é muito... Já te falo assim, no comércio, é o dono da empresa é o que faz tudo e tem um monte de funcionários. O que eu falava, assim, na minha empresa tinha 10 funcionários embaixo de mim, só que fala, 10 não é muita coisa. Só que de colaboradores terceirizados, que a gente lidava diretamente, era tipo facções. Eu tinha mais de 10 facções, com dentro das facções que era... Tinha, sei lá, 5 funcionários. Então você vai contar lá, já são 50 pessoas abaixo que indiretamente eu atingia. Só que eu era um péssimo líder. Assim, funcionava no jeito, assim, que era do jeitinho de, vou incentivar o cara com dinheiro, pagando um pouquinho mais aqui, fazendo um agrado ali. Sim. Isso não é liderança. Nem perto disso. Ele acaba querendo mais, sempre vai querer mais. E no comércio funcionava desse jeito. Funcionava. Sim. Agora não funciona tão bem. Perfeito. E aí, pro cara que teve essa consciência, quais acho que as habilidades que você acha que ele tem que estar desenvolvendo? Sua opinião. Olha, a gente falou muito sobre aqui produtos digitais, negócios digitais, educação. Basicamente, esse líder, ele se vê tendo que desenvolver essas lideranças, tendo que se ver nesse meio caótico. E ele se pergunta muitas vezes, puxa, o que eu devo fazer? Entenda que o processo de buscar a educação
buscar mentores, buscar processos para sair desse caos empresarial é extremamente importante. E aonde conecta método? Aonde conecta método em tudo isso? Sinceramente, eu falei sobre o polo digital, certo? Esse líder, além dele se desenvolver como líder, além dele buscar se desenvolver na liderança, ele precisa servir de treinamentos para a própria equipe. E onde conecta com o universo digital, onde conecta com o método e tudo mais. A Pensare auxilia hoje a organizar esse treinamento, curso interno também. Então não é só vender para fora, é para vender para os seus. E isso começa a desafogar o líder do caos empresarial que ele está vivendo. Por quê? O grande gap é que todo líder, isso é algo que eu também acredito, todo líder se tornará um treinador, desenvolvedor de pessoas. E ele precisa buscar auxílio, ele precisa desenvolver a liderança dele. Para ele transmitir essa liderança para a sua equipe. Só que tem mais um ponto. Você, líder que está aqui ouvindo, empresário, você precisa prover de treinamento para sua equipe. Você diz o próprio líder? O próprio líder. Você ou vai investir em treinamentos de terceiros que são correlatos, ou você vai organizar a sua metodologia. Opte por organizar a sua própria metodologia. Porque a cultura, toda a história da sua empresa vai ficar documentada. Entende que isso é um dos gaps que está gerando caos empresarial para você hoje? É o fato de você não ter organizado todas as etapas, procedimentos, fazer o que chamamos de onboarding com o colaborador, com os líderes e prover de treinamento. O empresário tem que ser o primeiro a fomentar, prover de treinamento dentro da empresa. Se você não está fazendo isso hoje, mais um resultado do lucro invisível que você não está tendo porque não tem olhar para pessoas e precisa olhar para si mesmo. Quantos cursos de desenvolvimento pessoal você fez esse ano? Quantos networks, quantos eventos, quantos outros workshops? Quantos workshops a sua empresa financiou internamente? Isso também é organizar método produto digital. Só que é para servir os seus. Não é só fora. Isso também não é muito dito no mercado digital, mas é muito necessário. Isso é um produto digital que serve dentro. Né? O seu meio. Então é isso também. Grandes empresas, grandes indústrias fazem isso, né? Principalmente de fora, do Japão e tal. Eles promovem o treinamento ali, a capacitação, e aí deixam tudo escrito, que o que está escrito não pode ser debatido, né? Então você tem que seguir o script deles ali. Uma empresa com 1.000 funcionários, 2.000 funcionários, se não tiver tudo bem desenhado, é um caos. A gente estava no evento ontem e falou até sobre isso também, que é da logística. Então, quando tem um bom método implantado na empresa, é difícil sair do script. Perfeito. Olha, um podcast como esse é extremamente importante para gerar consciência para dentro da empresa. Você pode ter um podcast interno. E esse é um dos produtos que a gente oferece. Perfeito. Então, e é sobre isso. Quer dizer, a gente não repare na soapbox aqui que apareceu. A nossa produtora, né? Que tudo acontece. Isso é uma educação. E isso é uma educação interna e externa. Então, entende que o empresário, ele tem que estar atento a se questionar sobre esses ângulos do próprio negócio. Não é só o produto. Acho que a minha fala aqui principal não é só o produto. É o modelo de negócios. É ele ser sustentável. E um olhar para com pessoas. Porque as pessoas que também vão ditar esse futuro da sua empresa, a se manter no mercado. Entende? A questão do network é muito importante porque o empresário que está no caminho ainda, ele pode ver alguém que ele se espelha, que tem um resultado que ele está buscando, se conectar com essa pessoa para pegar o entendimento que a pessoa obteve ali na jornada dele e falar, poxa, como é que eu faço? Ou seja, o método da pessoa, ela se conectar à pessoa que tem o método que ela precisa para implementar na empresa dela. E aí, se conectou, entendeu o que o cara fez, dá para replicar na empresa dela. Então, o método ela é muito importante em empresas também, né? Para saber o que precisa ser feito para não ter esses problemas. Porque quem chegou lá já passou por os mesmos problemas. Perfeito. Inclusive, acrescentaria que o método ele detecta problemas no meio do caminho para não se alastrar.
ele auxilia nisso. Eles são procedimento de segurança, basicamente. Né? Enfim, é o grande checklist da vida, enfim. E você falou sobre o network, né, Ivan? Eu fiquei pensando aqui. Muitos empresários também passam por esse processo. Eles buscam método, eles buscam mentores, eles buscam empresas e afins, mas muitas vezes eles também se debatem pelo que eles estão buscando. Exatamente qual é a questão que eles ajudam a resolver e exatamente o que eles buscam. E eles fazem muitas vezes network assim, né? Meio aos trancos e barrancos, né? Meio assim, um pouco solto. E isso vem também da questão de enxergar o próprio método. Quando você reconhece o método interno, porque assim, pessoal, todo mundo tem método. Todo mundo sabe como executar algo e repetir algo e tem resultado com aquilo, tem método. O que muitas vezes não acontece não tem a organização e a exponencialização desse método, que vai aterrissar em experiências, workshops, mentorias, consultorias, eventos, enfim. Essa não organização, às vezes, engessa o empresário de ver a potência que ele é, que a própria empresa é. Então, chega no network, mas vai dando umas travas, né? Sem saber o que falar, com quem falar, o que ele precisa também, né? Quando a pessoa sabe o que quer, ela sabe para onde vai. Exato. E tá tudo conectado, porque são etapas do processo. Então, eu tenho um produto digital, tenho uma mentoria, mas não faço network? Não vai. Aí eu quero virar palestrante. Mas eu não conheço outros palestrantes. Por quê? Aí eu sou palestrante. É palestra uma vez, faz um evento. Pronto, palestrou, acabou. Não tem público quente para estar sempre tá ali ouvindo ele. Aí, quando ele tem network, é o que acontece. Ele vem, faz um evento, convida 5 pessoas. Nesse evento, ele convidou 5 pessoas. Ele palestrou, ancorou com outros palestrantes. Esses outros palestrantes, quando precisar de alguém para palestrar, vai ouvir o conteúdo dele. Se gostar, convida ele também. Então, ele começa a ter uma rotatividade ali de movimentação de palestra através do network que ele formou. Agregou valor para a pessoa, chamando a pessoa para palestrar. Depois a pessoa também vai chamar ele. Então, tem esse ciclo, né? Tem que ter. Se não tiver, ele cria uma meia-lua, né? Ele vai e termina o ciclo dele e não continua. E aí que continua todo o processo e muitas vezes busca o network, muitas vezes faz a palestra e aí vem a dor de barriga. O que eu vou entregar como? Tem X pessoas. Como que eu transformo isso? Sem método fica difícil. Sem método fica difícil, porque o método existe, mas não está organizado. Ele não está organizado em experiências digitais, em experiências analógicas, presencial e afins. Então, assim, network é importante, ter método organizado é importante e é complementar, né? É extremamente... Tá aqui no podcast, gerando consciência, é importante. Tô achando muito bom isso, assim, essa consciência que tá dando mesmo, porque esse mundo, assim, ao meu olhar, é o que eu falo, infelizmente, as pessoas vão pelo ganho financeiro, acha que vai ficar... Não é nem mais milionário, né? Bilionário de um dia pro outro, né? Não, vou entrar nesse que... Eu acho que já vai com a causa errada, né? Que se você vai pelo financeiro, só pro financeiro eu acredito que é 0 chance de dar certo. A gente tava comentando ontem até. É como se você quisesse pescar, querendo pegar o peixe. Então... O peixe sempre vai fugir de você. Olha a mentalidade de empobrecimento que imperceptível passa na hora de uma decisão dessa. Porque se a mentalidade está ajustada para enriquecer, e acho que o fato mais bizarro da vida é que você tem como prosperar nesse processo de empobrecimento. Só que você não deve se manter nisso. Então, assim, muitas vezes você vai com a mentalidade escassa. Quando você não alinha a sua causa para fazer um fechamento de negócio, que é o que a gente está falando aqui, você é fadado a depender dos números. Somente e exclusivamente. E você não está olhando para pessoas. Você não está olhando para a causa sua conectada do teu parceiro, da tua parceira. Como que você acha que vai acabar essa história? Vai enriquecer? Vocês entendem que a gente está falando de um enriquecimento que está empobrecendo?
É bizarro falar sobre Sim. isso, mas é Sentido. real. Faz sentido. Porque tá gerando riqueza de poder de escolha, de liberdade de vida, de coerência, congruência com a pessoa que você é, com o que você veio realizar aqui, né? A parte de desenvolvimento pessoal, tá congruente? Se não tá, se só os dígitos. O que eu mais acompanhei na história da minha empresa foram experts batendo os benditos 7 dígitos, não sustentando emocionalmente os 7 dígitos e simplesmente deixando de manter uma congruência, uma frequência. 7 dígitos é uma frequência, 6 dígitos é uma frequência, 5 dígitos é uma frequência. Você só altera a frequência do rádio, no caso, a frequência da internet. Então, isso que nós estamos falando é extremamente importante. Porque se eu tô falando aqui para vocês que só atingir os 7 dígitos não é suficiente, eu tô falando que você precisa continuar se desenvolvendo como pessoa, continuar se desenvolvendo como líder, continuar se desenvolvendo como comunicador, como vendedor e como especialista naquilo que você predispôs a entregar para o mercado. É o óbvio que precisa ser dito. E isso vai gerar para você lucro composto. Enfim, lucro sobre lucro. E o mercado digital ainda prega muito a questão de se tornar milionário do dia para a noite. Isso pode acontecer, não é uma verdade absoluta, mas saiba de uma coisa. Se você não estiver mentalmente alinhado, esses 7 dígitos, ele vai gerar vários reveses emocionais. Burnout, depressão, ansiedade. Então, não é só alcançar o famoso 7 dígitos. É sustentar essa frequência dos 7 dígitos também. Então, entre com consciência no mercado digital. É aquele lance do colocando real, né? Eu acho que uma comparação que eu faço é o cara que ganha na Mega Sena, né? Nossa, total. Né? O cara ganha na Mega Sena e ele não tá na frequência, não sustenta. E a maioria, eu acho que não sei qual era o número, 90 e tantos %, perde tudo e fica até pior, né? Apostador digital. Apostador Deu sorte, digital. deu certo, alguma coisa lá que, por algum motivo, ele aconteceu, né? Isso reflete o mercado de lançamentos hoje. Hoje, o mercado que é só lançamentos, que é grandioso. A minha empresa começou forte no mercado de lançamentos digitais. Lançamentos, você não sabe qual é o próximo lançamento que você vai quebrar. É sorrateiro. Nossa. As métricas dos lançamentos, porque lançamento não é modelo de negócio digital. Lançamento é uma estratégia de vendas muito poderosa. Mas você não sabe em qual lançamento você vai quebrar. Você não faz ideia. Na verdade, então, o lançamento é um grande... É uma estratégia. Não, se for enviesar, vamos tirar tudo, Sim, falar que é o sim. lançamento, na verdade, o lançamento é uma aposta, uma casa de aposta, teoricamente. Não deixa de ser. Nesse sentido? Não deixa de ser nesse sentido. Por quê? É a estratégia mais complexa para você começar no mercado digital. Ela é extremamente eficiente, ela gera muito resultado financeiro, mas ela é a mais complexa para você começar. É a mais complexa. Lançamento digital robusto, com 3 CPLs e afins, gera muito resultado, mas é a mais arriscada. Se você não tem estômago para correr risco, não comece por lançamentos digitais. Comece, se eu pudesse colocar em aporte investidor, se você não tem tanto estômago para correr um risco altíssimo, não comece com lançamentos. Se você é visão de longo prazo, se você está acostumado com 1%, começa com low ticket, cria um e-book, um curso. Agora, se você é pé no chão, se concentre em vender o seu serviço. Com recorrência. Então, eu estou falando de 3 grandes pontas. Recorrência, lançamento e perpétuos. Basicamente. Então, assim, já liçãozinha de casa. Não tem estômago para correr risco altíssimo? Não começa por lançamento. Se concentra em vender muito bem o seu serviço, captando clientes na internet. Depois vai ganhando experiência, passa por mentorias, consultorias,
compra os seus cursos, faz o processo, escolha bons mentores, mas não comece por lançamentos. Eu vou contra tudo no mercado. Tudo. Enquanto o mercado fala, comece por lançamentos. Não comece por lançamentos. Nossa, eu queria tanto ter te conhecido antes. Eu dar uma indicação, tem um povo lá. Eu estou direto, lançamento, só falava em lançamento. Porque ele não é vilão. Lançamento não é vilão. Mas assim, você não tem estofo. Cara, você vai investir na estratégia mais arriscada do mercado, que, consequentemente, gera frutos e grandes quantias de dinheiro. Eu enriqueci com lançamentos no começo. Até chegar no modelo hoje, que é o modelo de negócio. Não é só lançamentos. Então, é sobre isso. Eu vejo o lançamento como uma das estratégias. É uma das estratégias. Aí a galera quer chegar pelo lançamento, acaba gastando munição assim, alta no começo, depois não quer nem trabalhar mais no digital, porque eles ficam frustrados. Aí se torna os severinos do digital, porque fica pulando, mas não entendeu ainda como funciona o modelo de um negócio digital. Se você tem uma mentalidade de investidor, você vai se consultar com alguém que já criou um modelo de negócio. Você não vai consultar com quem criou um produto digital somente. Só que você ainda não escolheu se você quer ter um produto ou um negócio. É isso que está acontecendo hoje, de modo geral. As pessoas ainda não escolheram se elas querem ter um produto ou um negócio. Se elas querem ter um projeto, primeiramente, e depois um negócio. Elas estão pulando fases, elas estão queimando largada. Elas querem já lançar um projeto na internet com um olhar de negócios e vamos em frente. Mas na hora das consequências de lidar com isso, pouco se tem consciência das consequências. Você vai investir seus primeiros 5, 10 mil para colher quando? 10, 15 mil. E esse alinhamento de expectativa que não é realizado hoje. Então, assim, você primeiro investe em conhecimento. Você vai dominar o mercado, você vai fazer os testes. Não tem queimar largada. E muitas pessoas queimam largadas, chegam nas agências, assim, vendendo quase a própria alma para se posicionarem na internet e não se questionam. Então, por favor, se questione. O processo não vai ser diferente com você. Se você tem aí seus 10, 15 mil para investir, quando que você vai recuperar? E as empresas, as agências não vão prometer para você quando você vai recuperar. É você que tem que tomar nota, é você que tem que ter autorresponsabilidade e correr os riscos. Sim. Você está financiando o seu futuro. Se você não fizer nada, o resultado está aí. Você vai continuar tendo o mesmo resultado, que é limitado a faturamento, a ganhos financeiros que você tem hoje. Então, assim, se você vai financiar sua transição ou sua primeira empresa ou acelerar a empresa que você tem, a virada de chave é a mesma. Você vai ter que investir, você vai ter um tempo para colher o fruto desse investimento e você vai ter que ter muita sabedoria para gerenciar enquanto está em ação. Não delegue isso, não delargue isso para agência, para mentor. Isso é um pedido, isso é uma resposta para muitas pessoas que estão na internet e não estão entendendo como o processo funciona. É o que eu digo, que na verdade não é diferente do real. Não é. Não é, na verdade é um princípio para qualquer investimento, qualquer negócio que for fazer, se aplica, né? Só que a pessoa olha que acha que na internet vai ser diferente, né? Porque tem algumas facilidades e tem algumas... Na verdade, o que a internet dá é o acesso, né? Exato. É um acesso fácil. Então, como ele tem acesso fácil, fica com essa falsa percepção, né? Que vai alcançar de uma forma mágica e... Milagrosa. Os mentores, né, vão me odiar mesmo, porque o meu pensamento não é de mentor, é de conselheira. Sim. E conselheiro, ele transcende, porque ele gera consciência mesmo. Sim. Ele gera consciência mesmo. É meu papel aqui. Muitos especialistas que estão na internet, eles não comungam do mesmo pensamento. E não é isso que eu quero. Eu não quero pessoas que ingessem seu pensamento. Eu desejo, eu contribuo para pessoas que peguem o pensamento, peguem a sua mente e façam boas perguntas. Esse é o papel da minha empresa no mercado, no final das contas. E essas boas perguntas, elas vão gerar enriquecimento através do digital.
As boas perguntas que você fez um dia na sua vida vai se transformar num método que vai acelerar a vida de outras pessoas. É sobre isso. Eu tô bem grato, assim, nesse sentido que o podcast aqui do Repare, eu ficava pensando muito, assim, no fim acaba vindo os convidados, eu não escolho muito, assim, eu deixo fluir. E vem muitos mentores, coach, vem outros empresários. E uma das minhas preocupações era essa, assim, eu não quero que venha só pra... Tem que se vender, tem que falar do seu negócio, falar da sua profissão, mas não fique Aquele pitch. Aquele pitch, né? Sabe? E aí eu fiquei pensando, Sim. cara, como que eu vou conseguir trazer essa consciência mesmo pra pessoa olhar e falar assim, na verdade que a gente fala assim, o podcast um dos grandes lances é humanizar, né? Perfeito. Sabe? E a pessoa olhar e falar assim, esse mentor, na real, ele tá falando uma verdade, ele tá ensinando alguma coisa, tá trazendo algo diferente dos outros. E eu já tô assim, hoje já fez o dia. Eu agradeço muito, porque precisamos de mais espaços assim. E vou dizer a verdade pra vocês. É assim, as falas que eu disse aqui, elas repelem e elas atraem um público que já vem com a mentalidade ajustada pra minha empresa, pra todo o restante das coisas. E é pra ser assim. É exatamente assim que a minha empresa cria capital digital. Então, assim, a mentalidade, eu tô transferindo um pensamento pra vocês. Se vocês estão de acordo, vocês vão procurar pra conversar, vai ser natural. A não venda, né? Agora, se vocês não estão conectados com pessoas, se o digital pra vocês é só uma alavanca de uma aposta, eu tô expelindo todo mundo que é apostador nesse exato momento. A minha fala não é pro apostador. Mas talvez pro apostador que cansou de ser apostador. Que entendeu que o faturamento que ele teve, resultados passados, né, não vale o presente e o futuro. Que muitas vezes talvez não tenha valido a pena sacrificar saúde, tempo e dinheiro lá no passado para apostar no digital. E agora, você que está ouvindo aqui está disposto a deixar de ser um apostador para ser um investidor. Investidor em você, em pessoas e na sua metodologia. Esse é o público, a audiência que eu comunico hoje na internet. Eu tenho muita clareza e exatamente isso que auxilia outros profissionais hoje na internet. Muitas pessoas que virou a chave. É isso aí, gente. Eu acho que se a gente ficar conversando, deixando, a gente vai embora. Mas eu vou fazer o seguinte, Ivan, se você tem alguma última pergunta que queira fazer, aproveita, que já... Na verdade, eu tô bem esclarecido aqui. Só queria agradecer mesmo a Isis por comparecer aqui, por vir aqui no nosso podcast. E agradecer o Som também por abrir essa oportunidade para os empresários. E dizer que o Repare é isso, né? É trazer consciência para empresários, para pessoas que querem também investir em algum mercado. E entender que não é nada místico. São métodos aplicados e replicados que vão trazer o resultado que você está buscando. Se conecte com as pessoas certas que você vai alcançar esse resultado. Perfeito. E Isis, se você tiver uma última mensagem, já foram tantos ensinamentos, mas se tiver a última, tem um tempinho aí. Tem a última mensagem. Antes, quero agradecer mais uma vez, porque em algum momento eu desejei muito que mais empresários e empreendedores estivessem mais conscientes de gerar espaço, abrir portas. Isso é extremamente importante. Então, muito obrigada, Ivan, e também Sam, porque esse espaço ele conecta pessoas. Isso é extremamente importante. E, bom, minha fala aqui para encerrar o nosso momento de agora, né? Eu quero deixar aqui para vocês uma última fala. Essa fala, ela vem de encontro com um grande movimento que eu iniciei no mercado há um ano atrás, quando eu saí dos bastidores e me posicionei como especialista e estou lidando com todas as consequências disso. Tenha coragem de viver o seu próprio método, porque nada vai impedir você de prosperar. Tenha coragem de viver o seu próprio método. Porque todas as outras demais coisas, pessoas, conexões,
acessos, eles vão se atrair naturalmente para você. Mas você precisa acreditar que o que você tem para entregar, o método que já existe vivo dentro de você, necessita ser organizado, mas isso não é uma barreira, um impeditivo para você fazer o que tem que ser feito. Então, passe a acreditar no seu método com toda a sua essência, porque isso vai te abrir portas. É a minha principal fala para você aqui hoje. E leva isso para sua vida, propaga isso para as pessoas que estão perto. Se você enxergar pessoas que talvez não estejam acreditando hoje no próprio método, incentive. Incentive elas a gerar o primeiro resultado, porque todo o restante vem numa cadência. Show. Bom, agradecer também a Isis por ter participado. Demais, já superar mais do que uma aula, né? Já foi uma mentoria aqui. Ivan, meu parceirão aqui também. E vocês ouvintes aí que ficaram até o final, lembrando, curte, compartilha, segue para o canal crescer, atingir mais pessoas. E é isso aí. Até a próxima.